pai solteiro arrastou uma mulher de um acidente de carro, sem saber que ela era a irmã de sua falecida esposa e milionária. A chuva caía torrencialmente sobre a sinuosa estrada montanhosa, o tipo de tempestade implacável que transformava a estreita passagem nos arredores da pequena cidade do Oregon em um trecho traiçoeiro de sombra e asfalto escorregadio. David Harper agarrou o volante com mais força, semicerrando os olhos através do para-brisa, enquanto os limpadores de para-brisa de sua velha caminhonete lutavam para acompanhar a velocidade. Ele tinha acabado de terminar sua última entrega da noite, madeira para uma loja de ferragens, e estava desesperado para chegar em casa. Seu filho, Eli, de apenas 3 anos, precisava de seu medicamento para o coração pontualmente às 21 horas. David já havia perdido muitos prazos ultimamente, com muitas contas não pagas se acumulando no balcão da cozinha. Ao fazer uma curva fechada, os faróis de David iluminaram algo que o fez revirar o estômago. Um carro, retorcido e amassado contra uma árvore, com vapor saindo do capô destroçado. Sem pensar, David freou bruscamente. A caminhonete derrapou ligeiramente antes de parar bruscamente no acostamento lamacento. Ele abriu a porta e correu, as botas chapinhando na lama e nas poças. "Alô?", gritou, por cima do rugido da chuva e do chiado do motor. "Tem alguém aí?" O lado do motorista estava amassado. Ele contornou o veículo e encontrou a porta do passageiro entreaberta, mal pendurada nas dobradiças. Lá dentro, caída sobre o console central, estava uma mulher. Cabelos loiros grudavam em suas bochechas, encharcados e manchados de sangue de um corte superficial na têmpora. Seu peito subia e descia, mas ela estava inconsciente. Ei, você consegue me ouvir?" David se inclinou, sacudindo-a suavemente. Sua pele estava fria, sem resposta. Com a adrenalina correndo por seus membros, ele a alcançou sobre os braços e a puxou para fora dos destroços. Ela estava leve, mole, como um pássaro afogado. Ele cambaleou de volta para sua caminhonete com ela em seus braços, colocando-a cuidadosamente no banco do passageiro e pegando o cobertor de emergência de trás do banco. No momento em que ele estava pegando o telefone para pedir ajuda, a mulher se mexeu. Sua cabeça se inclinou levemente, seus lábios se abrindo em um sussurro rouco. "Claire." David congelou. Sua voz? Aquele nome? Ele se virou para olhá-la e, por um momento, tudo no mundo pareceu prender a respiração. Ela piscou para ele através do vidro manchado de chuva, atordoada, mais viva, e David sentiu seu coração afundar no estômago. Não era possível. Não podia ser. A curva de seu maxilar, o arco delicado de suas sobrancelhas, seu nariz, até mesmo a leve covinha que aparecia quando seus lábios se moviam novamente. "Claire?" Ela sussurrou mais uma vez, os olhos se fechando. David a encarou, imóvel, com a respiração presa na garganta, porque o rosto que ele viu era o rosto de sua esposa. Mas sua esposa, Lily, havia morrido 2 anos atrás, e ainda assim, esta mulher, esta estranha, parecia quase idêntica. Não exatamente, seu cabelo estava mais comprido e sua voz tinha um tom mais rouco, mas a semelhança era inegável. Um arrepio o percorreu, que não tinha nada a ver com o frio. Ele se sentou lá, encharcado até os ossos, encarando-a enquanto a tempestade rugia lá fora. Suas mãos tremiam quando ele finalmente pegou o telefone e discou 119. "Sim, tem uma vítima de acidente de carro. Ela está viva, mas inconsciente. Estamos a cerca de 16 quilômetros a leste de Mill Ridge, perto da passagem principal. Por favor, enviem uma ambulância." Depois de desligar, ele olhou para a mulher novamente. "Claire, quem é você?" pensou. "E por que você tem os olhos da minha esposa?" Ele não percebeu que ainda estava olhando até que a mão dela se contraiu sob o cobertor. Seus dedos instintivamente o esticaram para ajustá-lo, colocando-o sobre o queixo dela. A rua lá fora havia se esvaziado. O mundo, por um breve momento, se restringiu à pequena cabine de sua picape, ao pingar constante de chuva e ao mistério de uma mulher que não deveria existir. Enquanto luzes vermelhas e azuis começavam a refletir no asfalto escorregadio à distância, David não conseguia se livrar da estranha sensação pulsando no seu peito. Não apenas medo, não apenas confusão, algo mais profundo. Reconhecimento, conexão e a primeira centelha de uma verdade que ele ainda não conseguia nomear.
David carregou a mulher delicadamente da caminhonete para a pequena cama de hóspedes no canto de sua modesta casa. A água de chuva pingava do casaco dela no chão de madeira, mas ele mal notou. Suas mãos tremiam. Ela dissera que se chamava Claire. Claire, e ainda assim seu rosto parecia tanto com o de Emily. Era como encarar um fantasma que se recusava a desaparecer. Suas maçãs do rosto, o arco delicado de suas sobrancelhas, seu nariz, até mesmo a leve covinha que aparecia quando seus lábios se moviam novamente. Max estava parado na porta da cozinha em seu pijama de dinossauro, agarrando seu coelhinho de pelúcia. Seus grandes olhos castanhos se fixaram em Claire. "Mamãe!" Ele sussurrou. O coração de David se partiu ao som daquilo. Ele se ajoelhou ao lado de Max. "Não, nenhuma história hoje", disse ele suavemente, tirando um cacho da testa do filho. "Esta é Claire. Ela só vai ficar aqui por um tempinho, ok?" Max piscou, incerto. Ele olhou para Claire novamente. Ela se mexeu levemente na cama, os pestilhos tremendo. "Ok", Max sussurrou, mas seus olhos permaneceram nela. De manhã, Claire estava sentada à mesa com o cabelo ainda úmido, vestindo uma das velhas camisas de flanela de David. Ela olhou para a janela como se tentasse juntar as peças do mundo. Não tinha identidade, nem telefone, nem lembrança de para onde havia ido, apenas o seu primeiro nome e um olhar assombrado. Que isso parecia falar de estradas longas demais e fardos pesados demais. "Eu sei cozinhar", disse ela baixinho, depois de um longo silêncio. "Eu quero retribuir por me deixar ficar." "É o mínimo que posso fazer", hesitou David. "Não precisa." "Eu quero", ela disse. Ela movia-se pela cozinha com precisão silenciosa, abrindo gavetas como se já soubesse o que havia ali dentro. Ele observou ela picar oniões com exilidade praticada, quebrar ovos em uma bacia como se já o tivesse feito 1000 vezes. O cheiro que logo encheu a cozinha o atingiu como um punho no estômago. Ele conhecia aquele cheiro. Ovos mexidos com cebolinha e torrada com um toque de alho de manteiga. Era o café da manhã favorito de Emily, um que ela fazia todo domingo de manhã. Max saiu correndo, atraído pelo cheiro. Subiu na cadeira e chutou as perninhas embaixo da mesa. Claire colocou um prato na frente dele, sorrindo gentilmente. "Coma!" Max sorriu radiante. "Obrigado, mamãe." Claire congelou. David prendeu a respiração. Então ela se assentou do lado de Max, seu sorriso vacilante, mas não desapareceu. "De nada, Max." Mais tarde naquela noite, Max teve um pesadelo. David correu entrando e encontrou o menino soluçando, apertando o peito. Claire já estava ali, ajoelhada ao lado da cama, envolvendo Max em seus braços e sussurrando. "Tá tudo bem, bebê. Eu estou aqui. Eu estou aqui." "Não vá!" chorou Max. "Por favor, mamãe, não vá!" Claire olhou para David então, com os olhos arregalados e úmidos. Ela balançou Max gentilmente, alisando seu cabelo e sussurrou as mesmas palavras novamente. "Eu estou aqui. Eu prometo." David ficou paralisado na porta, o passado e o presente entaranhados na sua garganta. Na penumbra da noite, o rosto de Claire parecia uma lembrança que ele nunca tinha realmente deixado para trás. Ele se virou antes que as lágrimas viessem. Na manhã seguinte, Claire sentou-se novamente perto da janela com Max dormindo em seu colo. Sua mão repousava protetoramente nas costas do menino, e seu rosto carregava a suavidade de alguém que tinha encontrado algo que nunca soube que precisava. "Eu deveria me ir embora cedo", disse Claire quando David entrou no quarto. "Você pode ficar", respondeu ele rápido demais. Depois, com mais cuidado. "Ao menos até descobrirmos qual é o seu lugar." Claire olhou para Max. "Acho que parte de mim já sabe." Fazia 2 semanas desde o acidente, e Claire não havia ido embora. Não de verdade. Ela foi com David ao supermercado, à farmácia, para pegar os remédios de Max. Até o restaurante da cidade, onde insistiu em ajudar a preparar o café da manhã em troca de ovos frescos. Mas todas as noites ela voltava com eles para a pequena casa na beira das colinas. E todas as manhãs ela acordava com Max, aconchegado ao seu lado, como se a conhecesse a vida toda. David observava essa conexão que florescia lentamente com uma estranha dor no peito. Ele tinha parado de corrigir Max quando o menino a chamava de mamãe. Claire nunca a incentivava, mas também não a rejeitava. Havia algo no jeito como ela olhava para Max.
protetora, carinhosa, que fazia o peito de David apertar. E então havia a risada dela. Aconteceu numa tarde em que Max derramou suco no colo dela e começou a chorar. Claire pegou ele no colo, girando-o no ar enquanto ria. Um som tão cheio de vida e luz que David teve que desviar o olhar. Emily ria daquele jeito, não o tempo todo, mas o bastante para a lembrança recuar agora sem ser convidada. À noite, David sentava-se na varanda enquanto Claire limpava a casa. Ele acendia um cigarro que raramente fumava, olhava para as estrelas que quase não conseguia ver através das árvores e dizia a si mesmo: isso era temporário. Apenas uma mulher necessitada, uma criança que preencheu um vazio grande demais para descrever. Mas não era mais tão simples assim. O jeito como Claire sorria quando Max lhe trazia flores silvestres. O jeito como ela fazia sopa quando David tossia vezes demais. O jeito como ela o cobria com um cobertor quando ele cochilava no sofá depois do trabalho. Não eram gestos de um convidado. Eram os rituais silenciosos de alguém que sempre pertenceu àquele lugar. Uma noite, no supermercado, aconteceu. Claire estava perto da seção de hortifruti granjeiros quando um homem alto se aproximou dela. Bem vestido, europeu, David recuou instintivamente. Conversaram brevemente. Claire se assustou, depois se mostrou cautelosa. Mas o que impressionou David foi a língua, francês, fluente e precisa. Ela se virou rapidamente, passando pelo homem com um aceno frio, e retornando para David com maçãs na mão e um leve sorriso nos lábios. Ele não disse nada no caminho para casa, mas algo mudou. Mais tarde, naquela noite, ele não conseguia dormir. Max estava inconsciente no colo de Claire, ambos encolhidos no sofá. A mão de Claire repousava levemente nas costas de Max, seu queixo inclinado em direção ao peito. Sua respiração era firme, calma. David passou por eles e entrou em seu quarto. Ele abriu a gaveta do criado-mudo e tirou o velho álbum de fotos que não tocava havia um ano. Folheou até a foto em que sempre parava. Emily na cozinha, segurando Max quando ele era apenas um bebê. Seu cabelo loiro estava preso para trás. Ela usava um vestido de verão azul claro. Seu sorriso era largo e sincero. Ele olhou de volta para a sala de estar. Claire se remexeu no sono, com a cabeça agora apoiada no ombro de Max. David levou a foto até a porta e a ergueu, com as mãos tremendo. A semelhança era incrível. Não era apenas o rosto. Era o jeito como ela inclinava a cabeça quando ouvia, o jeito como seu nariz se enrugava quando sorria. Ele abaixou a foto lentamente. O ar parecia mais pesado. David voltou para a mesa da cozinha e sentou-se, com a foto à sua frente. Quem é você de verdade, Claire? E por que meu coração dói quando você está perto? A noite estava tranquila. O tipo de silêncio que só se instalava depois de um longo dia e uma nevasca precoce. Dentro de casa, a lareira crepitava suavemente, lançando um brilho aconchegante pela sala de estar. Max finalmente adormecera, aconchegado sob um cobertor no sofá, com seu elefante de pelúcia agarrado em uma mãozinha. David estava sentado à mesa da cozinha, com uma foto emoldurada na mão. Claire entrou silenciosamente, secando as mãos em uma toalha. Ela parou ao vê-lo, sentindo o peso no ar. Claire, disse David em voz baixa, tem uma coisa que preciso te mostrar. Ela se aproximou lentamente. Ele virou a foto para ela. Na foto, uma mulher loira, sorridente, segurava um bebê nos braços. Seus olhos brilhavam. Seu rosto estava sereno. A respiração de Claire ficou presa na garganta. Ela encarou a imagem, a mão tremendo ao pegá-la. Emily, disse David, aquela era minha esposa. Ela faleceu há 2 anos. Esta foto foi tirada pouco antes de Max nascer. Os joelhos de Claire cederam um pouco, e ela afundou na cadeira em frente a ele. Ela tem o meu rosto, sussurrou Claire. Mas não só isso. O formato das suas mãos, o jeito como ela sorri. David franziu a testa. Eu sei, você é exatamente igual a ela. É por isso que tenho estado tão em conflito. Claire olhou para cima, com os olhos arregalados. O nome dela era Emily? David assentiu. Os dedos de Claire apertaram a moldura. Meu nome é Claire Dupont, ela disse suavemente.
Cresci em Paris. Fui adotada por um casal francês quando tinha 6 anos, mas não nasci lá. David se inclinou, confuso. Eu sempre me lembrava de flashes, ela continuou. Um parquinho, uma casa com cortinas amarelas. Uma garota que se parecia comigo, minha irmã. Éramos gêmeas. Eu me perdi uma tarde em um mercado lotado. Nunca mais a vi. Ela engoliu seco, com lágrimas nos olhos. Disseram que não havia discos, que talvez eu a tivesse imaginado, mas eu nunca esqueci. Foi por isso que voltei. Eu precisava saber se ela era real. Eu precisava encontrá-la. Ele a encarou com o coração batendo forte no peito. Ela era real, disse ele, com a voz embargada. E ela era tudo. As lágrimas de Claire caíam livremente agora. E agora ela está aí. Ela sussurrou. E eu me apaixonei pelo marido dela. David desviou o olhar, o maxilar tenso, as mãos cerradas. Claire levou a mão à boca. Eu não sabia. Juro, David. Eu nunca teria deixado isso acontecer se soubesse. David se levantou lentamente, indo até a janela. Flocos de neve flutuavam lá fora, silenciosos e brancos. Eu acredito em você, ele disse finalmente, mas não sei o que fazer com tudo isso. Claire também se levantou, pegando o seu casaco. Eu devo ir, ela disse quase num sussurro. Isso é demais. Claire, ele se virou, mas ela já estava na porta. Ela fez uma pausa, com a voz trêmula. Por um momento, pensei ter encontrado uma família. Pensei, talvez, eu pertencesse a algum lugar. E então, ela se foi, a porta batendo suavemente atrás dela. David ficou em silêncio, segurando a foto, seu mundo girando. Ele não havia perdido Emily apenas uma vez. Ele havia perdido Emily novamente. Claire saiu de fininho pouco antes do amanhecer. A luz da manhã mal roçando as bordas das cortinas da pequena casa que eles vinham a chamar de lar. A noite estava silenciosa, exceto por seus passos silenciosos enquanto ela juntava alguns pertences, um par de sapatos velhos, um suéter, uma foto de Max sorrindo em seus braços. Ela parou na mesa de centro, com o coração batendo forte, e deixou um bilhete com uma caligrafia elegante, mas trêmula. David, eu te amo e amo Max. Vim em busca de família e encontrei vocês dois, mas não posso ficar. Não posso tomar o lugar de Emily. Ela era sua esposa, a mãe dele e a fundação que você construiu. Pensei que poderia te ajudar a se curar, mas agora temo que vou quebrar tudo em vez disso. Por favor, me perdoe e perdoe a si mesma. Sempre, Claire. Ela dobrou o bilhete, colocou-o sobre a mesa, deu uma última olhada para as figuras adormecidas de pai e filho e saiu silenciosamente pela porta traseira. A névoa da manhã engoliu a silhueta enquanto ela se afastava. Lá dentro, Max se mexeu, mudando seu elefante de pelúcia em seus braços. Ele acordou completamente e piscou confuso. — Papai? Mamãe? David acordou de repente na cama, com o coração aos pulos, e correu para a sala. Max sentou-se no sofá, com lágrimas nos olhos. Ao lado dele estava o bilhete, dobrado como uma promessa frágil quebrada. David abraçou Max. — Está tudo bem, sussurrou, embora sua própria voz falhasse. Ela teve que ir, mas ela te ama, ela se importa tanto com você. Max começou a chorar, as lágrimas do menino encharcando a camisa de David. — Eu quero a mamãe, soluçou. David o embalou, sentindo uma dor mais profunda do que qualquer outra que já conheceu. Claire havia se tornado o mundo deles, e agora ela se fora. Ele olhou para o bilhete, a promessa de amor e a dor da partida, gravadas em cada palavra cuidadosamente escolhida. No vazio que se seguiu, David percebeu que tinha mais uma tarefa que não podia ignorar. Com as mãos trêmulas, discou para o Dr. Green. — Aqui é David Walker. Preciso dos resultados dos exames do Max. Uma pausa, depois uma voz. — Os resultados dele saíram. Ele tem uma condição genética rara. Há uma compatibilidade completa para um transplante de medula óssea. David prendeu a respiração. — Quem? — Alguém chamada Claire Walker. Ela concordou em fazer o teste, mas não temos os seus dados de contato. O nome ecoou por ele como um trovão. Claire Walker.
pronto, Claire." Ele desligou e se moveu com determinação. Ele pegou Max nos braços novamente e o carregou até a caminhonete na garagem escura. A chuva tinha começado a cair. Ele afivelou Max na cadeirinha com os dedos trêmulos e sentou-se ao volante, com o coração disparado. Ele dirigiu pelas ruas silenciosas, os faróis cortando a chuva torrencial. Ele procurou em todos os lugares onde ela pudesse estar. O café de Claire, o centro comunitário, o mirante onde eles haviam compartilhado chocolate quente e conversado. Mas em todos os lugares, ele só encontrou vazio. Finalmente, ele chegou à rodovia e diminuiu a velocidade sob um poste de luz solitário, na Ponte Velha com vista para o rio. Seu telefone vibrou. Ele olhou para baixo. A tela exibiu uma mensagem. "Encontre-me na Ponte Velha, eu entendo." Ele não respondeu. Ele estacionou a alguns metros de distância com o motor em marcha lenta e saiu para o ar frio da noite. A chuva parecia compaixão em sua pele enquanto ele caminhava em direção à luz fraca. Sob o poste de luz, ele a viu. Claire Walker. Seus cabelos loiros, úmidos em volta dos ombros, os olhos avermelhados. Ela estava parada junto ao corrimão, seu corpo pequeno contra o céu amplo. "David." Ela sussurrou e sua voz falhou. Ele fechou a distância, segurando Max gentilmente em seus braços. Sem dizer uma palavra, ele entregou Max a ela. O menino passou os braços em volta do pescoço de Claire, os olhos arregalados e inquisitivos. "Ela precisa de mim," Claire disse com a voz trêmula. Lágrimas rolaram por suas bochechas enquanto ela olhava para David. "Eu pensei que ir embora protegeria você e ele, da minha culpa, dos meus erros. Mas ele precisa de mim, e meu coração se partia a cada quilômetro sem ele." Os olhos de David brilhavam à luz do poste. "Ele precisa, e eu também." Claire olhou para Max, que se apertou mais contra ela, buscando conforto. Ela fechou os olhos e se inclinou para David. "Eu o amo, e ainda te amo." Os joelhos de David ameaçaram ceder, com a profundidade do sentimento crescendo dentro dele. Ele olhou para ela e disse suavemente: "Você não está substituindo Emily. Você está dando vida a ele. Você é parte da nossa família agora." Ela estendeu a mão, roçando sua bochecha. Chuva misturada com lágrimas. "Sinto muito, David. Eu pensei que fugir fosse certo." David puxou ela e Max para os seus braços. Os três se aconchegaram sobre o poste de luz. A chuva caía ao redor deles como uma bênção, suave e cheia de promessas. Ele sussurrou em seu cabelo: "Bem-vinda ao lar, Claire." Ela olhou para ele, seus olhos cheios de alívio e amor. "Eu não vou embora de novo." "E nós não vamos deixar você," ele disse, a voz segura. Eles ficaram juntos na chuva, uma família reformada sob um céu que perdoa, unida pelo amor, sacrifício e a promessa de uma segunda chance. Claire estava perto da janela do quarto do hospital, seus braços cruzados firmemente em volta do corpo, observando a garoa traçar tênues caminhos pelo vidro. Max dormia na pequena cama de hospital atrás dela, seu corpinho conectado a um monitor que apitava com uma certeza rítmica. O procedimento tinha corrido bem, mas a recuperação era um jogo de espera, um jogo difícil. David entrou silenciosamente, segurando 2 xícaras de chá. "Camomila", disse ele, oferecendo-lhe uma. "A enfermeira disse que ajuda com os nervos." Claire pegou, suas mãos roçando as dele. "Merci." Ele deu um sorriso fraco. "Você tem ensinado mais francês ao Max. Eu o ouvi contar até 10 esta manhã." Os lábios de Claire se curvaram. "Ele tem muito orgulho disso, sabia? Ele disse que vai contar em francês e fazer as enfermeiras se apaixonarem por ele." David riu baixinho. "Ele pode conseguir. Ele já tem as covatinhas." Sentaram-se, um ao lado do outro, o silêncio se estendeu entre eles, mas não mais desconfortável. Desde o retorno de Claire, as paredes começaram a ruir. Ela não só concordou com o transplante, como também insistiu em cobrir cada centavo do custo, transferindo dinheiro antes que os médicos pudessem terminar a explicação. "Eu não podia deixá-lo," ela disse quando David perguntou. "Não depois de ver o quanto ele precisava de mim, o quanto eu precisava dele." As semanas de tratamento de Max criaram um novo ritmo. Claire vinha todos os dias lendo para ele, afastando seus cabelos da testa, cantando canções de Nina em francês e inglês.
Ela trazia refeições que David havia esquecido de cozinhar há muito tempo, recriava as receitas de sua falecida esposa com pequenas mudanças que, de alguma forma, as faziam parecer novas. Uma noite, depois que Max finalmente caiu em um sono profundo, Claire ficou mais tempo do que o normal. Eles ficaram na cozinha, suas mãos batendo ocasionalmente enquanto lavavam e secavam a louça. David a observou atentamente. Você trouxe vida de volta a essa casa. Claire olhou para baixo. Às vezes me preocupo. É só porque me pareço com ela que o faço se sentir próximo de sua mãe novamente. David colocou o prato de lado e se virou para ela. Isso é mais do que isso. Ainda assim, algo em seus olhos permanecia distante, cauteloso. Lá tarde, naquela noite, Claire saiu para a varanda dos fundos. David a seguiu. O céu estava claro, estrelas fraquemente visíveis através da suave noite de Oregon. Ela segurava uma pequena foto nas mãos, a foto de Emily que David lhe mostrou um dia. Ela tinha os meus olhos, Claire disse suavemente, mas os dela sempre foram mais fortes, mais corajosas. Eu era a quieta, a sonhadora. David se aproximou. Não sei como ela era aos 6 anos, Claire. Só conheço a mulher com quem me casei e só conheço a mulher que está parada na minha frente agora. Claire se virou. Sua expressão indecifrável. Você me ama, David? Sua respiração ficou presa. Sim. Ela hesitou. Você me ama porque me pareço com ela ou porque eu sou eu? David estendeu a mão e pegou a dela, pressionando-a contra o peito, onde seu coração batia firme e seguro. Eu te amo porque você é Claire, não uma reflexão, não uma sombra. Você entrou na minha vida quando eu tinha esquecido como sentir qualquer coisa além de tristeza. Você trouxe gentileza, calor e risado para essa casa. Você nos curou, não por causa de quem você nos lembrava, mas por causa de quem você é. A garganta de Claire se apertou. Eu precisava ouvir isso. Ele puxou ela para os seus braços, gentilmente, e eu precisava dizer isso. Eles ficaram ali por um longo tempo, abraçados, o som do vento farfalhando as árvores ao redor. Em algum lugar lá dentro, Max murmurou em seu sono. Enquanto a lua subia mais alto no céu, Claire olhou para David. Eu sempre estive procurando um lar. Acho que finalmente o encontrei. David pisou na testa dela. Então fique. Construa-o conosco. Ela assentiu. Os últimos pedaços de medo se dissiparam. Na noite tranquila, o futuro deles parecia mais próximo, mais quente, mais possível do que nunca antes. O bater das ondas contra a costa do Oregon fornecia a sinfonia perfeita para a brisa do final da tarde. Lanternas balançavam em postes de madeira de fogo e mesas de piquenique estavam cobertas com toalhas brancas e flores selvagens. Amigos e vizinhos da pequena cidade se reuniam ao longo da praia, descalços na areia, risos ecoando entre brindes e música. Era uma celebração não de um feriado ou de um marco marcado no calendário, mas de algo muito mais precioso. Max, agora há semanas de recuperação, corria em círculos perto da beira da água, gritando de alegria enquanto um bando de gaivotas se espalhava pelo ar. Seus olhos haviam perdido a batida de avermelhidão e estão brilhantes. Nossos pequenos têm um futuro para perseguir. Enquanto saíam para o sol da manhã, de mãos dadas, Max pulando na frente, as palavras pairavam no ar como uma prece silenciosa. O amor não substitui o passado. Ele o redime. Obrigada por se juntar a nós nesta jornada emocional de amor, perda e cura. Se esta história tocou seu coração, não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar com alguém que acredita em segundas chances. Para mais histórias comoventes e comoventes como esta, contos verdadeiros de resiliência, compaixão e amor inesperado, inscreva-se em Histórias Agitadas e ative o sininho de notificações. Assim, você nunca perderá um momento que pode mudar sua perspectiva ou até mesmo sua vida. Até a próxima. Continue gentis, mantenham a esperança e lembrem-se, às vezes, os capítulos mais bonitos vêm depois das tempestades mais difíceis. O rosto dela brilhando na luz. Você já fez isso.
Ele se aproximou e deu um beijo na testa dela. Sabe, ela costumava fazer rolinhos de canela iguais a esses. Claire assentiu. Eu sei, mas eles nunca cheiraram tão bem, ele acrescentou com um sorriso. Claire riu, suave e genuína. Depois baixou os olhos, tocada pela menção da irmã. Ela teria te amado, disse David gentilmente, e ela ficaria orgulhosa. O olhar de Claire encontrou o dele. Às vezes me pergunto se ela me mandou para cá. Talvez tenha, ele sussurrou. Talvez o amor não morra. Talvez espere a hora certa, o lugar certo, as pessoas certas. A porta da frente bateu, seguida do grito de Max. Sapatos calçados, vamos embora! Claire riu baixinho e pegou as chaves. David a interrompeu. Segurou sua mão por mais um instante. Claire, ele disse, preciso que você ouça isso. Amor não é sobre substituir alguém. É sobre carregá-lo conosco enquanto construímos algo novo. Você não é a sombra dela. Ele respirou fundo, a emoção apertando sua voz. Você é a nova luz na minha vida. Os olhos de Claire se encheram de lágrimas, mas elas não caíram. Ela apertou a mão dele e sorriu. Vamos lá, ela disse, dando um beijo em sua bochecha. Nossos pequenos têm um futuro para perseguir. Ao saírem para o sol da manhã, de mãos dadas, com Max saltitando na frente, as palavras pairavam no ar, como uma prece silenciosa. O amor não substitui o passado. Ele o redime. Obrigada por se juntar a nós nesta jornada emocional de amor, perda e cura. Se esta história tocou seu coração, não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar com alguém que acredita em segundas chances. Para mais histórias comoventes como esta, contos verdadeiros de resiliência, compaixão e amor inesperado, inscreva-se em Histórias Agitadas e ative o sininho de notificação. Assim, você nunca perderá um momento que pode mudar sua perspectiva ou até mesmo sua vida. Até a próxima. Continuem gentis, mantenham a esperança e lembrem-se, às vezes, os capítulos mais bonitos vêm depois das tempestades mais difíceis. Ah, estou ansioso por ter um suco com o seu bolo. Max saiu correndo, deixando para trás um rastro de risadas. David encostou-se na porta, ainda de camisa de flanela e calça jeans, uma caneca de café aquecendo suas mãos. Ele observou a cena se desenrolar com um assombro silencioso e satisfeito. Por um momento, ficou completamente imóvel, absorvendo tudo, a luz, o cheiro, o som da vida retornando à casa. Eu poderia me acostumar com manhãs como esta, disse ele. Claire se virou para ele, o rosto brilhando na luz. Você já fez isso. Ele se aproximou e deu um beijo na testa dela. Sabe, ela costumava fazer rolinhos de canela iguais a esses. Claire assentiu. Eu sei, mas eles nunca cheiraram tão bem, ele acrescentou com um sorriso. Claire riu, suave e genuína. Depois baixou os olhos, tocada pela menção da irmã. Ela teria te amado, disse David gentilmente, e ela ficaria orgulhosa. O olhar de Claire encontrou o dele. Às vezes, me pergunto se ela me mandou para cá. Talvez tenha, ele sussurrou. Talvez o amor não morra. Talvez espere a hora certa, o lugar certo, as pessoas certas. A porta da frente bateu, seguida do grito de Max. Sapatos calçados, vamos embora! Claire riu baixinho e pegou as chaves. David a interrompeu. Segurou sua mão por mais um instante. Claire, ele disse, preciso que você ouça isso. Amor não é sobre substituir alguém. É sobre carregá-lo conosco enquanto construímos algo novo. Você não é a sombra dela. Ele respirou fundo, a emoção apertando sua voz. Você é a nova luz na minha vida. Os olhos de Claire se encheram de lágrimas, mas elas não caíram. Ela apertou a mão dele e sorriu. Vamos lá, ela disse, dando um beijo em sua bochecha. Nossos pequenos têm um futuro para perseguir. Ao saírem para o sol da manhã, de mãos dadas, com Max saltitando na frente, as palavras pairavam no ar, como uma prece silenciosa.
O amor não substitui o passado. Ele o redime. Muito obrigada por nos ajudar nesta jornada emocional de amor, perda e cura. Se esta história tocou seu coração, não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar com alguém que acredita em segundas chances. Para mais histórias comoventes na sequência, inscreva-se no canal e ative as notificações. Assim, você pode sempre ter acesso a esses momentos que podem mudar sua perspectiva ou até mesmo sua vida. Até a próxima, continuem gentis, mantenham a esperança e lembrem-se, às vezes, os capítulos mais bonitos vêm depois das tempestades mais difíceis. Emocionado por seguir em frente, tomamos o cebolo, o rosto de Claire brilhando na luz. Você já fez isso. Ele se aproximou e deu um beijo na testa dela. Sabe, ela costumava fazer rolinhos de canela iguais a esses. Claire assentiu. Eu sei, mas eles nunca cheiraram tão bem. Ele acrescentou com um sorriso. Claire riu, suave e genuína, depois baixou os olhos, tocada pela menção da irmã. Ela teria te amado, David disse gentilmente, e ela ficaria orgulhosa. O olhar de Claire encontrou o dele. Às vezes me pergunto se ela me mandou para cá. Talvez tenha, ele sussurrou. Talvez o amor não morra. Talvez espere a hora certa, o lugar certo, as pessoas certas. A porta da frente bateu, seguida do grito de Max. Sapatos calçados, vamos embora! Claire riu baixinho e pegou as chaves. David a interrompeu. Segurou sua mão por mais um instante. Claire, ele disse, preciso que você ouça isso. Amor não é sobre substituir alguém. É sobre carregá-lo conosco, enquanto o construímos algo novo. Você não é a sombra dela. Ele respirou fundo, a emoção apertando sua voz. Você é a nova luz na minha vida. Os olhos de Claire se encheram de lágrimas, mas elas não caíram. Ela apertou a mão dele e sorriu. Vamos lá, ela disse dando um beijo em sua bochecha. Nossos pequenos têm um futuro para perseguir. Ao saírem para o sol da manhã, de mãos dadas e Max saltitando na frente, as palavras pairavam no ar, como uma prece silenciosa. O amor não substitui o passado, ele o redime. Muito obrigada por nos ajudar nesta jornada emocional de amor, perda e cura. Se esta história tocou seu coração, não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar com alguém que acredita em segundas chances. Para mais histórias comoventes e comoventes como esta, contos verdadeiros de resiliência, compaixão e amor inesperado, inscreva-se em Histórias Agitadas e ative o sininho de notificação. Assim, você nunca perderá um momento que pode mudar sua perspectiva ou até mesmo sua vida. Até a próxima. Continuem gentis, mantenham a esperança e lembrem-se, às vezes os capítulos mais bonitos vêm depois das tempestades mais difíceis.